Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje eu tô com o Max Fercondini. O Max é ator, apresentador, velejador e piloto de avião, entre outras muitas coisas que você faz também. E escritor também escritor, agora, né? exatamente. Com o meu livro, Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Perfeito. Ele trabalhou na Globo por muitos anos como ator, como apresentador do Globo Ecologia. Depois saiu, gravou um programa documental sobrevoando o Brasil, né? Sobre as asas. Uhum. Depois gravou um programa sobre a América do Sul no motorhome com a sua ex-mulher. E agora lançou o livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, contando sobre todas as expedições dele, mas também, mais especificamente, sobre essa nova fase da vida dele como velejador, morando num barco, depois né? do céu, a terra, agora me enveredei pelo mar, né? E se enveredou pelo mar e tá morando num barco faz 5 anos já. Faz 5 anos, Marcelo. Isso é uma loucura. E eu diria que, assim, o livro eu conto só o primeiro ano, né? Uhum. Só a minha transição aí, inclusive das novelas, do mundo artístico, para essa vida de aventuras. E tem muito mais coisa ainda para compartilhar. E eu acho que, pelo menos nessa edição, eu consegui reunir bastante dos motivos que me levaram a seguir nessa nova fase da vida. Então, primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui. É realmente muito especial para mim ter você aqui. Imagina, para mim também. Eu queria começar te perguntando sobre algo que, lendo o seu livro, foi a primeira impressão que eu senti de tudo, assim. Como que você lida com o medo? Porque você teve que lidar com isso em vários momentos, eu imagino. Tanto de entrar numa aventura nova, nas expedições, mas também o medo de você estar num barco sozinho, no meio do mar, o motor pode falhar, inclusive falhou em alguns momentos. Como que você lida com o medo? Pois é, Marcelo, essa é uma pergunta que é muito pessoal, né? E o medo ele é relativo a cada ser humano, né? Bom, eu tô vivendo no barco, cruzei já 3 vezes o Atlântico e às vezes as pessoas me perguntam assim, falam, nossa, mas você não tem medo? E se você for parar para pensar, tem gente que tem medo até de colocar a perna, né, a canela na água ali na beira da praia. Tem gente que tem medo de avião, eu sou piloto de avião, tem gente que tem muito medo de voar, então as pessoas também falam assim, nossa, que coragem que você tem para enfrentar essas coisas. Eu acho que no fundo, assim, o medo, para mim, primeiro assim, ele é uma coisa que me instiga a superar, não é uma coisa que me limita. E a gente geralmente tem medo do que a gente desconhece. Então, isso pode ser levado para várias áreas, né? Até você ter medo de ir numa entrevista de emprego, por exemplo. Por que você tem medo? Porque você não sabe como vai ser. Se você soubesse como ia ser ou qual ia ser a resposta do seu entrevistador, do seu futuro empregador, logo você não teria esse medo. Então, o que eu acho que a forma como eu lido com o medo eu posso não saber as respostas lá na frente, mas eu estou preparado para achar essas respostas, né? Os meios de encontrar essas respostas. E aí, então, quando eu estou velejando, eu sei, eu posso confiar no meu barco, então eu conheço muito bem o meu barco, eu conheço as minhas limitações, eu conheço os meus limites, né? E acho que isso que faz com que eu tenha essa forma de encarar o medo. E também não saber exatamente o que vai acontecer é o que dá um pouco da graça também, né? Se você Também, soubesse tudo também... Com certeza. Por isso que a gente não pode pensar no medo como algo só ruim. Sentir aquele medo, aquele frio na barriga é bom também. E aí depois assim, as pessoas falam assim do medo do mar, né? O medo de uma condição meteorológica ruim e tal. Na verdade, isso te instiga, né? Me instiga pelo menos a ver como que eu vou reagir. E se a gente for parar para pensar, tem tanta coisa à nossa volta que é hostil a gente, né? A gente está na cidade de São Paulo aqui. Só por você sair de casa para enfrentar o trânsito, enfrentar a violência, os perigos de uma cidade grande como São Paulo, ou enfrentar um chefe, enfrentar né, uma oportunidade nova de trabalho, alguma coisa assim, já é algo que também motiva o ser humano a continuar. Eu acho que a gente não pode se limitar por conta do medo. Vai com medo, mas vai assim mesmo. E você não se limitou por causa do medo, porque a sua história, você
conta que você foi demitido, você trabalhou na Globo por 15 anos, foi isso? Foram 14 anos com 14 contrato anos. direto, mas eu trabalhei ainda mais um tempo para eles. Mas nesse momento eu tive a ruptura, né? Uhum. Com 14 anos de trabalho contínuo para eles, eu tive a ruptura do meu contrato, que foi a rescisão e que foi ali o momento onde eu saí da minha zona de conforto, digamos assim, e tive que me reinventar. Como que foi esse momento, o momento da demissão mesmo, pra você, assim? Você até conta no livro um pouco disso, como que foi? Conta pra gente. Foi assim, primeiro que foi inesperado, porque eu vinha fazendo um trabalho bastante legal para eles. Eu apresentava o Globo Ecologia, eu tinha 2 contratos com a TV Globo nesse momento, um como apresentador, o outro como ator, e eles descontinuaram inicialmente o contrato de ator, que Uhum. era o meu principal contrato. E aí eu me vi ali numa situação que eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Uhum. Fiquei bastante chateado ali nesse primeiro momento, mas logo me ocorreu que eu devia colocar os meus projetos pessoais à frente dos projetos profissionais, trabalhar para mim, Uhum. né, se possível, ou então colocar ali os meus sonhos de infância na prática. E um deles, o principal deles, era o sonho de voar o Brasil todo. Eu me habilitei como piloto em 2007, né, piloto privado de aviões em 2007. Desenvolvi a ideia do Sobre as Asas, que inicialmente se chamava Nas Asas do Brasil, já naquele primeiro momento, quando eu me Uhum. habilitei em 2007, e ficou o meu projeto, apresentei na TV Globo esse projeto logo na sequência, e ficou 7 anos para que ele acontecesse. E o projeto só aconteceu nesse momento quando eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu tinha já o conhecimento técnico para fazer a produção Você que disso. fez tudo. Basicamente, fui eu que fiz tudo. Eu desenvolvi o argumento, o projeto, Uhum. fazia as escaletas e os roteiros do programa, a edição, conduzia o avião, apresentava, dirigia e editava. Pois Então, assim, não, cara. Precisa de mais coisa, né? pois é. E olha só que engraçado. Se esse projeto não tivesse levado 7 anos para ele de fato acontecer, ser colocado à prova na Uhum. prática, eu não teria me capacitado em todas essas áreas. Então, às vezes, a gente tem aquela ideia de, não, eu quero fazer isso, então eu quero para ontem, eu quero para já, para agora. E eu acho que essa minha lição, isso que eu passei, me provou que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Uhum. Então, isso foi marcante e foi um ensinamento que eu tirei dessa minha experiência produzindo a minha primeira expedição Sobre as Asas. E você disse que você tinha certeza que você queria priorizar seus projetos pessoais e não seus projetos, talvez, projetos que você ganhasse mais dinheiro, projetos profissionais e tal. Por que veio essa decisão? Porque é uma decisão um pouco incomum, né? Quantos anos você tinha? Naquela altura, eu estava com 28 anos. 28 anos. 28. Então, 28 anos. Por que essa prioridade num projeto pessoal de vida, assim? Eu acho que assim. Eu não entendi exatamente sua Minha pergunta. pergunta é, porque você poderia falar, puta, eu preciso ganhar mais dinheiro, preciso ter ganhar uma reserva pra ter quando eu tiver 40, Entendi. 50 anos. Perfeito. Mas não, eu tenho 28 anos e eu prefiro não ganhar tanto dinheiro agora, eu prefiro focar em outra coisa, eu prefiro focar em mim. Sim. O que acontece? Eu tinha idealizado a primeira expedição, era inclusive o texto da apresentação era um jovem conhecendo o seu país a partir de uma aeronave, né, de um Uhum. avião. E eu coloquei como meta, como limite, a minha idade de 30 anos. Isso é muito importante. Quando você vai fazer alguma coisa, quando você tem um sonho, é colocar metas para os seus sonhos. Uhum. Porque as coisas conspiram para acontecer daquela maneira. Eu acho que a rescisão do contrato, na época eu até achei que era uma coisa ruim. Hoje, olhando para trás, eu vejo que era exatamente o que precisava acontecer. Que Porque louco, né? senão eu ia deixar para fazer esses projetos pessoais muito mais para frente. Depois de num outro momento. aposentado, talvez. Muito possivelmente depois de aposentar, entendeu? Então eu acho que o que me moveu foi exatamente isso, Uhum. né? A meta que eu coloquei. E, obviamente, assim, eu consegui depois transformar esse projeto pessoal num projeto profissional. Eu consegui vender o projeto para a própria TV Globo. Uhum. As pessoas costumam me perguntar se eu tinha patrocínio, ou até menosprezar, falar assim: pro Max é fácil, ele tem patrocínio. E na verdade eu não tinha, nunca tive patrocínio. O que eu tinha, o meu privilégio era ter acesso aos departamentos de jornalismo e entretenimento da televisão, no caso da TV Globo, e poder fazer essa venda. Então, comunicar através da televisão ali
no departamento de jornalismo, que foi onde eu consegui exibir, né? O programa passou, a primeira expedição e a segunda expedição passaram ali no sábado pela manhã, no programa Como Será, e a gente bateu recorde de É audiência ali mesmo? nas duas exibições, foi muito, muito legal. Também isso me mostrou que eu podia seguir no caminho da direção, que é o que eu acabei fazendo, né? Migrando um pouquinho, sem tirar a minha imagem da telinha, mas migrei um pouquinho mais para trás das câmeras também. Sobre essa expedição, a expedição que você faz de avião, você conta no seu livro sobre um momento que você está sobrevoando a Amazônia, a floresta amazônica, e você perde o contato com a torre, né? Isso, E aí você com tem o que... Centro Amazônico, com- que é o controle, é o órgão que controla ali a região amazônica. Isso, aí você pede para um outro avião falar para os caras onde você está indo, enfim. Exatamente. Era um monomotor seu avião? Sim, sim. Eu sempre tive. Não, na verdade, o meu primeiro avião foi um bimotor. Tá. Eu achei que eu fosse fazer a expedição nele, mas aqueles dois motores ali me incomodavam, né? A visão. Então eu queria um monomotor que eu pudesse ter uma visão melhor dos lugares, das paisagens por onde eu fosse passar. Mas o monomotor também quer dizer que se o motor falhar, falhou. Falhou. E aí... E assim, como que foi sobrevoar, por exemplo, o interior do Brasil, a Amazônia? Esses lugares são difíceis, talvez de achar um lugar de pouso tão fácil para fazer essa expedição. Como que foi isso? Pois é, eu usei um pouco do conhecimento local dos pilotos que voam lá, né? Eu já desde o início, quando traçava as minhas rotas, imaginava a dificuldade que ia ser voar naquela região. E a ideia era sempre estar voando sobre um rio ou sobre uma estrada mesmo que de terra, né? Algum caminho que eu pudesse tentar um pouso de emergência no caso de uma falha, uma parada do motor. No caso, né, as pessoas às vezes pensam assim, mas o monomotor... Se o motor parar, na maioria dos aviões, eles vai planar. A menos que você tenha uma pane estrutural, uma avaria estrutural durante o voo, é que você pode perder uma asa ou acontecer alguma coisa, perder o comando do avião, né, perder o leme, né? Mas nesse caso, assim, o maior risco que a gente tem realmente voando um monomotor é o motor apagar e você ter que fazer um pouso de emergência. Então eu priorizava voar ali por cima das estradas que eu encontrava no caminho e os rios. Porque no caso de um pouso no rio, eu ia poder nadar até a margem, né? Se eu sobrevivesse, se eu conseguisse pousar ali com segurança, né? Eu ia ter pelo menos a possibilidade de estar ali numa via, né? Onde passam os ribeirinhos ou os indígenas. Então, seria uma forma de ter a possibilidade de um resgate. Agora, foi muito interessante porque eu fiz essa ponte de comunicação com uma aeronave da Força Aérea Brasileira que estava voando mais acima do que eu, né? Estava mais alto do que eu, num outro nível de voo. E eu consegui escutar que eles estavam falando com o Centro Amazônico. Então, como eu escutava eles, eu imaginei que eles fossem me escutar, chamei no rádio, eles conseguiram me entender e eu passei a informação para que eles passassem ali para o Centro Amazônico. Isso por quê? Porque eu estava voando de Rio Branco, no Acre, com destino a Tarauacá, que é no meio, praticamente no meio do Acre. Tá. O meu destino final era a cidade de Jordão, mas eu tinha feito o plano de voo para Tarauacá. E aí mudei no meio do voo, falei, não, vou direto para a cidade de Jordão, porque tá no caminho aqui, tá fácil, o tempo tá bom e tal. Você estava sozinho nisso? Eu estava acompanhado da minha ex-mulher, mas a decisão foi minha ali. Claro que eu comuniquei a ela e perguntei se ela não se importava, mas foi assim, é arriscado fazer isso. Mas eu estava confiando na máquina, o avião sempre passou por uma manutenção muito criteriosa, eu sempre tive muito cuidado, nunca economizei em manutenção. A gente faz na aviação a manutenção preventiva, né? Não é a manutenção corretiva, aquela que você corrige o que está com o problema. Você previne, né? Você vê pelo desgaste da peça também, mas assim, você tem um calendário de manutenções, um calendário de troca de peças que a gente cumpre, né? São os boletins. E dessa expedição de avião, tem algum momento que te marcou mais? Algum lugar que você foi que te marcou mais? Alguma experiência? Olha, eu acho que eu tenho falado bastante, falo no livro da experiência de ter pousado na tribo indígena, que foi muito legal, mas uma das experiências que eu não conto em detalhes no livro é quando eu ajudei a fazer a captura de uma onça pintada para uma pesquisa científica do ICMBio, isso no Pantanal, e depois eles devolveram a onça pintada para o meio ambiente, né, para a natureza, mas com um colar, coletaram todas as informações do pelo, da saliva, né, as condições da
da saúde desse indivíduo, dessa onça pintada. Mas o que é interessante é que isso, inclusive, não entrou no programa de televisão, né, no Sobre as Asas, foi que os pesquisadores perderam contato com uma outra onça, não tinham mais a informação do GPS, mas eles imaginavam que a onça estaria viva. Então, eles me pediram para a gente instalar uma antena de rádio na fuselagem do avião, para a gente fazer, triangulando, né, fazer um voo triangulando assim a região ali. Onde que era? Taiamã. É a estação ecológica de Taiamã, no Pantanal. Tá mais ou menos em tempo de voo, uns 40 minutos, 30, 40 minutos de voo, saindo de Cáceres para baixo, descendo ali sobre o Rio Paraguai. E aí, então, a gente fez esse sobrevoo e a gente conseguiu localizar a onça. Eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginei, eu pensei, a gente não vai encontrar e tal. E eles ficaram também muito empolgados, porque eles conseguiram rastrear onde estava esse indivíduo, né? Obviamente, a gente não conseguiu observar ela ali do alto, ela devia estar intocada numa gleba qualquer ali, mas a gente conseguiu mapear e ver mais ou menos onde ela estava. Nossa, que legal. Muito bacana mesmo. Você viu a onça de perto, aquela primeira lá? A primeira a gente capturou, então eles colocaram as armadilhas na floresta, a gente ajudou, né? Eu falo isso, eu e minha ex-mulher, né? A gente ajudou a colocar as armadilhas, acompanhamos o trabalho, né? Todo o processo deles, e foi isso que a gente mostrou nesse episódio, que, se eu não me engano, é o segundo episódio da Expedição Sobre as Asas. Tem onde assistir isso? Tem. Eu coloquei no livro, me permite aqui, Marcelo? Lógico. Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente tem aqui o caderno de fotos, né, do livro, que são as fotos aqui. Você tira muito bem foto, inclusive, viu? Obrigado, muito obrigado. boa sua foto. O ator ajuda também, como é o modelo. Pô, o modelo ajuda, mas... Eu tenho me dedicado bastante ao audiovisual ultimamente, então eu acho que isso que me ajuda a tirar essas fotos. Aqui é o meu barco, a Aileen. Aileen que fala? Eu ia falar Aileen. Aileen, que é um veleiro de 44 pés, um Northwind, lá no Algarve, numa região bastante bonita. Mas eu coloquei os QR Codes aqui. Quando vocês encontrarem Nemo, vocês vão encontrar o primeiro QR Code, onde tem a possibilidade para as pessoas assistirem as duas primeiras expedições, tanto Sobre as Asas quanto o América do Sul sobre rodas. Sobre a América do Sul, sobre rodas, eu queria dicas da América do Sul. Olha só. Quero viajar, para onde ir, que lugares que você se surpreendeu. Conta um pouquinho assim da América do Sul, do que você acha, assim, do que tem de bom por aqui. Essa foi a minha segunda expedição. Eu vivi a bordo de um motorhome durante 6 meses, percorri 21 mil quilômetros pelas estradas de Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Morando só no motorhome. Morando só no motorhome o tempo todo. Também gravei essa expedição para a TV Globo, então vendi os episódios para a TV Globo ao final da captação, e eu editava, trabalhava, gravava as imagens, né? Não tinha equipe, então as pessoas também... Tudo você. Quem assiste, assim, acha que tem uma equipe por trás, que tem gente trabalhando e tal, mas não, era só eu e minha ex-mulher, e a gente produzia tudo a partir da estrada mesmo. Então, assim, teve dia que eu fiquei, sei lá, 12 horas dentro do motorhome editando um programa que eu precisava mandar para aprovação, para a TV Globo aprovar. E aí, então, conectava qualquer rede Wi-Fi, ou então com o próprio sinal, né? Baixava a qualidade do arquivo, do material, só para eles aprovarem o conteúdo. E... Nesse já tinha um contrato com a Globo? Eles já iam comprar, já tinha feito o encomendado? Na verdade, as duas expedições eu consegui sair já com o contrato firmado. Então, isso foi bom, porque eu sabia que a minha grande obrigação era produzir o conteúdo, tinha que dar tudo certo, né? Mas é muito doido você imaginar que a gente saiu, foram 6 meses, né, rodando as estradas da América do Sul, e assim, com tantos detalhes para serem... para se encaixarem, para darem certo, né? Então, assim, foi um risco bastante grande, mas graças a Deus eu consegui ali cumprir todas as metas. E aí você me pergunta, assim, as dicas da América do Sul, me faz mencionar que essa expedição, o América do Sul sobre rodas, virou um livro, também foi o meu primeiro livro, onde eu conto em detalhes como foi essa expedição. Infelizmente, esse livro não está mais disponível. Talvez vocês encontrem em algum sebo, aí é possível encontrar em sebos, né? Até mesmo online, se pesquisar por América do Sul sobre rodas, talvez encontre. Mas eu fiz um guia da América do Sul. Então, falando dos lugares por onde eu passei, os lugares que eu recomendo para as pessoas irem. E eu tive algumas oportunidades incríveis. Para citar alguns dos lugares que eu mais gostei na América do Sul, eu diria assim, a escalada do vulcão Vila Rica,
América, na cidade de Pucón, no Chile. Foi um dos highlights para mim. É um vulcão ativo ainda? É um dos mais ativos da América do Sul. E a gente tinha ali a possibilidade de falar um pouco do perigo que é, porque a cidade em volta, ela tá assim, muito perto do vulcão. Então, assim, tem um Você risco foi com todos os equipamentos de filmagem subir isso? Exatamente. Tem uma situação que foi complicada. Quando eu cheguei lá em cima, eu tinha tirado da minha mochilinha de segurança, que é a mochila que eu tinha ali, que o guia me deu, com todos os meus equipamentos. Uhum. Os equipamentos de segurança. Eu tirei tudo e coloquei as minhas lentes, o meu drone, as câmeras, né? As câmeras de ação. E aí, quando a gente chegou lá em cima, gravamos tudo. A descida tinha que ser feita fazendo um whisky bunda. E aí o meu guia falou assim: agora pega aí a sua pazinha, Sua proteção de bunda. Pra você fazer o whisky bunda, Max. Aí eu olhei assim, ih, agora ferrou. Tem uma câmera, um drone? Não tinha minha pazinha lá, e aí eu tive que fazer o whisky bunda raiz, de bunda mesmo. Ralou um pouco? Ralou, porque tinha umas pedras vulcânicas aí no meio do caminho, na hora que você tava descendo, né? Na hora que você pega a velocidade, não tem muito como parar, o controle é pequeno, com o pé você vai controlando um pouquinho, mas foi assim uma aventura. Mas eu não tinha o que fazer, porque eu tava já com... Foram 5 horas para escalar o vulcão, para chegar lá em cima. Muito alto? 2.850 metros, se eu não me engano, para ser mais preciso. Mas e é uma trilha que leva 5 horas, 4 a 5 horas para ser feita. A gente foi parando, fazendo umas imagens também, então foi mais ou menos esse o tempo que eu levei para subir. E você teve experiência também com um dinossauro, não foi? Foi. Como que foi isso? Na cidade de Neuquén, Patagônia Argentina também, um pouco mais para cima, um pouco mais para o norte da Patagônia Argentina. Nas minhas pesquisas, quando eu pesquisei, né, essas expedições, ambas as expedições, antes de sair, eu pesquisei os locais por onde eu queria passar e o que eu queria documentar. E aí, então, tinha essa história dos fósseis dos maiores dinossauros que foram encontrados até então no planeta Terra, estarem ali na cidade de Neuquén. E é uma paisagem super, super cinematográfica, porque tem um contraste muito grande com a coloração da terra vermelha que tem ali, junto com o lago Barreales, né? Os lagos Barreales, que são ali de uma cor azul turquesa. Então, aquele cenário meio de Indiana Jones, aquela atmosfera. E aí eu entrevistei o Jorge Calvo. Olha só, eu tô com uma memória boa. Nossa, eu ia falar isso, sabia? 2.850 metros, sabia exatamente a altitude do vulcão. Agora sabe o nome do cara. Exatamente. E essa expedição, a primeira aconteceu em 2015, né? O Sobre as Asas. E aí, 2016 para 2017, eu iniciei a expedição de motorhome. Então, tô com a memória boa, assim... para lembrar todas essas informações. E aí foi interessantíssimo, porque eu acho que existe um fascínio, especialmente nas crianças. Quando eu conto essas histórias, assim, eu adoro bater papo com crianças de 6 a 10 anos que tem aquele deslumbramento, né, por essas coisas. E esse tema, eu acho que ele é muito... desperta muito interesse do jovem. Todo jovem já pensou nisso, né, em dinossauros, fósseis, né? A gente foi criado assistindo aí a sequência de Jurassic Park também, exatamente. Né? Tem até agora Jurassic Park. Exatamente. Então, ali foi uma coisa muito, muito bacana. E tá em contato. Era grandão o dinossauro? Nossa, o fêmur de um dos dinossauros lá, agora não me lembro qual era a espécie desse dinossauro, mas era um herbívoro, desses de pescoço longo. O fêmur dele tinha 2 metros de altura. Nossa. Então, se você imaginar que só o fêmur, né, já era desse tamanho. E depois tinha lá o Giganotosaurus também, que tinha uma mandíbula gigantesca, maior até do que o Tiranossauro Rex. Então, assim, foi uma coisa muito incrível de poder acompanhar de perto. Max, em todas essas expedições que você fez, nesses trabalhos, até na Globo mesmo você apresentava o Globo Ecologia, você tem uma veia meio pro jornalismo também, uma coisa meio documental que você gosta. Aonde que você aprendeu isso? Aonde começou isso? Porque até onde eu sei, você era ator, como que você foi entrando nesse mundo mais do jornalismo? Pois é, Marcelo, eu acho que... Primeiro que assim, eu sempre gostei muito de documentário. Eu sempre
quando tinha a opção de escolher algum canal, zapeando algum canal, eu estava no Discovery Channel, ou então no The History Channel, ou National Geographic. Então, eu acho que isso fez com que eu absorvesse muito a linguagem, essa linguagem do documentário. E eu trabalhei durante muito tempo fazendo dramaturgia. Então, assim, eu confesso que eu cansei um pouco das histórias de ficção, das histórias não reais. As novelas que eu mais gostava de fazer eram as novelas de época que tinham um pano de fundo histórico, ou então as minisséries que contavam momentos importantes, né? A minissérie Um Só Coração que eu fiz em 2004 contava então ali 1922 em São Paulo, tinha inclusive o personagem do Cássio Scarpim que fazia o Santos Dumont, então assim, né, tem Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, então essas novelas, essas séries assim sempre foram mais, me interessaram mais. E aí eu acho que eu fui, na hora que eu decidi o que eu queria fazer, porque eu estava um pouco sobrecarregado ou saturado assim daquela linguagem de dramaturgia. E quando me perguntam se eu vou voltar, se eu voltaria a fazer novela, é assim, se tiver um personagem, se houver um personagem que seja... Tinha essa pergunta que uma pessoa no Instagram perguntou. Que legal. Então, se um personagem for muito, muito interessante, se tiver uma história muito bacana que desperte o meu interesse, eu acho que eu volto. Eu faria uma novela, uma série, um filme. Agora, o que está acontecendo é que a minha vida está tão interessante, está tão inusitada. Eu estou fazendo, assim, eu sou protagonista da minha própria história, sabe? Eu tenho a possibilidade de continuar nessa vida fazendo, contando, inclusive contando as minhas histórias reais, sem a interferência de um autor, né, da visão de um autor ou da visão de um diretor, de um outro diretor. Eu ali posso fazer e contar e passar a minha mensagem. Então isso tem me prendido nessa vida também. Não só o fato de viver a bordo, viver num barco, que é uma vida... É uma loucura isso. É uma loucura, mas assim, a gente está em contato com a natureza o tempo todo, numa vida mais minimalista, né, mais essencialista, vivendo ali com o que realmente importa e outra, acumulando experiências. O que eu faço é acumular experiências e não bens, assim. Então vamos falar sobre essa sua nova vida, morando num veleiro. No livro, uma parte muito legal do livro que eu achei, inclusive te passando um feedback, é que você associa a sua viagem com os seus sentimentos da vida ali. Você tinha sido demitido, depois você se separou, você vai contando como que a sua vida estava se adequando. E é muito legal saber os seus medos, suas inseguranças. Isso é muito legal de acompanhar, até porque você se identifica, né? Todo mundo tem insegurança, todo mundo já terminou um namoro, todo mundo já teve fases ruins na vida, né? E você conta no livro que quando você terminou seu relacionamento, sua psicóloga falou que você perguntou se você deveria fazer sua expedição com uma nova namorada. Isso. E aí ela fala assim, você tem que achar um amor a cada porto, né? Foi isso que ela falou. Na hora eu olhei pra ela assim, eu falei, doutora, a senhora pode escrever isso pra ver se eu entendi direito? É uma boa dica, pô. Mas ela quis, na verdade, o que ela quis dizer ali, e eu só fui descobrir isso a partir da viagem, é que era uma descoberta nova pelos locais que eu fosse passar, pelas paisagens que eu fosse encontrar, ou então pelas pessoas, independente de um relacionamento amoroso. E eu tive alguns casinhos aí ao longo da viagem. Umas portuguesas? Portuguesa, espanhola também. Mas nada que fosse duradouro, porque a viagem em si era o propósito. Essa viagem foi uma viagem, né, especialmente no início, né, eu continuo viajando, continuo fazendo a minha expedição agora pelo mar, mas o foco ali no início eu acho que foi mesmo o autoconhecimento, foi eu resgatar a minha individualidade, porque quando a gente é um casal, a gente acaba sendo muito a identidade do casal, né, e também a gente assimila muito a personalidade do outro e descobre uma personalidade em conjunto, né? Então, para mim foi bastante importante olhar para dentro de mim, né? Mergulhar internamente, e claro que não foi fácil, tive momentos ali de solidão, tive momentos de dúvida, perguntei a mim mesmo se isso não era uma fuga, se eu não estava fugindo da realidade que eu não queria encarar. Então, tudo isso foi... eu acho que, né, a partir da fala da minha terapeuta, foi uma descoberta aí, uma redescoberta de quem era o Max. E eu estava precisando disso. Você falou que
você pensava se não era uma fuga do que você estava passando ali. Qual que é a sua conclusão? O que era? Era uma fuga, não era? O que você estava fazendo? O que você está fazendo até agora? Pois é, eu, na verdade, quando me perguntei isso, a resposta veio até meio rápido, porque era meu plano, meu sonho, desde quando eu comecei a pilotar um avião, né? Quando eu tirei minha carteira de piloto, era meu plano viajar o mundo, conhecer o mundo, a bordo de um avião inicialmente. Eu pensei que eu fosse fazer a volta ao mundo pilotando um avião, acabei passando para o motorhome e depois para o veleiro. Acho que me encontrei no veleiro, no sentido de que é possível viver a bordo e é uma maneira mais, como a gente costuma dizer, velejar é a forma mais barata não, como que é? Velejar é a forma mais barata que se tem para conhecer. Velejar é a forma mais cara que se tem para conhecer o mundo de graça. Porque, na verdade, assim, você tem tanta manutenção, tem tantas coisinhas ali. Mas você vai chegando nos lugares de graça. De graça, é. Você tá usando a força do vento, né? E acabei migrando ali para essa atividade que me seduziu. E a ideia inicial era ficar 1 ano e meio e tem 5 anos que eu tô morando a bordo. E não tem plano ou tem plano para voltar? Não, eu assim consigo me ver pelo menos mais 5 anos vivendo a bordo e talvez 10. A ideia é continuar velejando, continuar navegando e completar a volta ao mundo nos próximos esse é o anos. objetivo. O objetivo master lá na frente é completar a volta ao mundo. Inicialmente eu vou permanecer no Mediterrâneo por mais 1 ano e meio, 2 anos, gravando então o que eu chamo de Sobre as Ondas, né? O primeiro foi Sobre as Asas, depois o América do Sul Sobre Rodas e agora então seria o Sobre as Ondas. Você vai começar ou você já começou a gravar? Eu vou começar a gravar a partir de fevereiro, março do ano que vem. Estou esperando, porque agora é inverno, o inverno vai ser bem rigoroso lá na Europa, então eu vou esperar só um pouquinho para poder sair e iniciar essa terceira expedição e captar as imagens. E o tema que eu quero abordar é o tema que está ligado a esse universo, né? Então, assim, os grandes navegadores, a era de ouro dos descobrimentos, como é dita, personagens ali como Barbarossa, que são os personagens, né, os mouros, né, os piratas também. Então, um pouco desse tema é o que eu vou abordar. Obviamente que com leveza, com humor, falando de gastronomia, falando de cultura, falando de arquitetura e todos os aspectos que envolvem essa... Até porque a partir do momento que você está num veleiro morando lá, tem todos os aspectos de uma vida dentro do veleiro, né? Você tem a sua relação com as amizades, com as amorosas, tudo tá ali dentro. Exatamente, né? Exatamente. As dificuldades do dia a dia. Eu fiz isso nas 2 expedições e ainda mais na expedição de motorhome, que eu mostrava como que era o meu cotidiano com a minha ex-mulher, vivendo a bordo, né? Vivendo a bordo do motorhome. Então eu vou aproveitar um pouco desse aspecto também para poder contar essa história. E você falou sobre solidão. A primeira coisa que eu pensei também lendo o livro era isso, sobre morar sozinho a bordo de um veleiro. Muitas noites você passou sozinho, muitos momentos você está sozinho, né? Inclusive quando você está no barco velejando. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que você conheceu e da comunidade que se faz ali, né? É verdade. Tem um trecho que você fala que um amigo seu que estava ali na marina com você pediu para você levar um grupo de turistas para... Isso, um vizinho meu, né? Vizinho, o Bob. E aí depois você pediu ajuda para ele porque o seu motor queimou, né? Seu motor parou de funcionar. E aí você fala assim, ninguém deixa ninguém na mão aqui no mundo do mar, né? É verdade. É uma obrigação de todo homem do mar prestar socorro a quem precisa, mas no caso o Bob estava com o barco dele na marina, ele não precisava ter saído da marina para ir lá me resgatar, e foi isso que ele fez. Eu queria que você contasse essa história, mas eu queria que também você aproveitasse o gancho para contar sobre essas amizades, sobre essas relações que você fez na marina, porque é muito legal, você criou relações muito fortes ali com, acho que é João o nome do seu amigo, que veio, que quis velejar, ele tinha um motorhome também, ele quis velejar, e aí você ajudou o Paulo. ele. Paulo, isso. Paulo. Eu achei muito legal, assim, você criou vínculos muito fortes, assim, então eu queria um pouco dessas duas coisas. Pois é, então, eu acho que o que acontece é que as pessoas que estão vivendo a bordo de veleiros, em especial veleiros, né, vivem o mesmo sonho. Tá todo mundo vivendo aquela mesma ideia, aquele mesmo contato com a natureza. Então parece que tá todo mundo sempre de bem com a vida, assim. A impressão que eu tenho é que tá todo mundo sempre mais leve. E mesmo que a pessoa more na marina e tenha um trabalho externo, porque isso é possível, né? As marinas, os portos, eles acabam se tornando ali um condomínio de casas flutuantes.
Então eu vejo que são pessoas que priorizam mais o conforto emocional, né, de estar ali vivendo o seu sonho do que o conforto físico ou o conforto financeiro. E no caso desse episódio dos turistas, né, que É. o Bob me pediu para Você virou guia turístico ali. virei guia turístico, porque eu tava na Marina ali um dia sem fazer nada e o Bob ia levar uns turistas para passear. Que Bob era um contrataram. vizinho seu, tava com Bob um era meu barco perto vizinho. de você ali. É, do outro lado da Marina ali, mas na mesma Marina, no Parque das Nações, lá em Lisboa. E aí ele veio e falou, Max, olha, eu tô com esses turistas aqui para navegar, só que o vaso sanitário do meu barco não tá funcionando, então eu não quero levar eles assim, nessa condição e tal. Você poderia fazer a gentileza de levá-los e tal? Eu te pago o que eles estão pagando para mim, né? Eu te passo o que eles estão pagando para mim. Falei, tá bom, Bob, então eu faço isso, sim, claro. Manda eles aí. Aí eles chegaram, então era uma família, 2 ingleses e 3, né, o casal inglês e os filhos na idade de, acho que era 7, 8 e 10 anos, coisa assim, não muito mais do que isso. E a gente fez um passeio, tava navegando no Rio Tejo, que é um rio calmo, um flatzinho, Delícia, gostosinho. um ventinho batia de vez em quando, mas tinha pouco vento, a gente saiu no motor. E aí eu tava na frente da Praça do Comércio, lá na cidade de Lisboa, onde inclusive as caravelas chegavam, né? Que As legal. naus e as caravelas chegavam vindas das Índias ou do Brasil, aportavam ali ou então ancoravam ali na frente para descarregar as mercadorias e tal. Então a gente estava passando por ali e de repente o motor começou a dar uma engasgada até que parou, de fato. E aí eu estava próximo ali do que é a costa, né? A margem do rio, cheio de pedras ali no local e naquela hora o que me ocorreu foi, deixa eu abrir a vela. Então, como que funciona isso num barco, num veleiro? Você tem a vela e você tem o motor. Exatamente. O motor serve para que situações? O motor serve essencialmente para quando você vai entrar ou sair de uma marina ou de um porto, ou então quando você tem pouco vento e você precisa ou quer se deslocar. Então, o motor de um veleiro geralmente é muito mais fraco do que o motor de uma lancha. Uma lancha pode ter 2 motores de 300 cavalos, né? Um iate, uma lancha grande, pode ter dois motores de 300 cavalos, enquanto no veleiro a gente tem um motor, em geral, de 50, 60, 70 HP, HPs no máximo, né? Então eu tava usando o motor ali porque tinha pouquíssimo vento naquele dia e eu tava fazendo um passeio com eles, até pelo fato deles estarem na proa do barco, né? Na parte da frente do barco, não fazia sentido que a vela ficasse posta ali para ficar atrapalhando a visão deles ou então eles correrem algum risco de um cabo puxar e machucar e tudo mais. E aí nessa hora eu pedi para todo mundo correr para o cockpit e abrir a vela, a genoa, que é a vela da frente, para ter um pouquinho de segmento com aquele bafinho, né? Aquela brisazinha que estava batendo, porque eu precisava afastar da margem do rio e evitar as pedras. Cara, mas foi um sufoco, porque eu estava sozinho, ou seja, se eu tivesse alguém para me auxiliar, seria diferente. E eu precisei, então, seguir para o meio do rio. A correnteza no Rio Tejo é muito forte. Então, eu fiquei ali meio que boiando, tentando avançar, mas não avançava. Até a hora que eu virei pro pessoal e falei, olha, gente, a gente está com uma emergência, tem um problema no motor. Eu tentei sangrar a linha do motor, imaginando que tivesse entrado ar na linha de combustível. Sangrar, quando você sangra, se entra ar na linha do motor, você sangra ela, né? Bombeando, tem uma bombinha manual que você faz com que o combustível expulse ali o ar, né? Que geralmente sai em bolinhas, assim, da linha de combustível do motor. Tentei fazer isso, não consegui, então eu falei pro pessoal, olha, a gente vai continuar navegando, agora na vela vai levar mais tempo do que a gente estava estimando para a gente voltar, e eu vou tentar pedir auxílio para um amigo meu rebocar a gente, porque a gente vai precisar de auxílio para entrar na marina. Aí liguei pro Bob, eu tava navegando no Rio, então tinha telefone de celular, liguei pro Bob e falei, Bob, você não vai saber, você não sabe o que aconteceu. Cara, tem como você vir aqui me resgatar? Eu tô mais ou menos nessa altura de não sei onde e tal, não sei o que, você vai me ver. Isso já tava anoitecendo, eu falei, Bob, eu vou estar com uma lanterna, quando eu te vir assim, quando eu dou um sinal, né? Com a lanterna e tal, e a gente vai falando no telefone. E o Bob saiu para me ajudar, ele tava com uma namorada dele lá no barco,
e foi lá resgatar a gente e rebocou. Deu tudo certo. No final, os turistas, as crianças... Aliás, nesse momento eles ficaram um pouquinho apreensivos, né? Uhum. O barco estava flutuando, não tinha por que ficar apreensivo, mas quando eu falei que era uma emergência, e era de fato uma emergência, é, né, sem risco iminente, mas ali a gente estava numa situação onde a gente ia precisar de auxílio, então eles ficaram um pouquinho apreensivos. Mas aí eu fui distraindo as crianças, batendo papo, servi uns salaminhos, umas comidinhas e a gente conseguiu curtir. Eles acabaram me agradecendo muito também pela minha proficiência, não meu profissionalismo, porque eu não era um profissional dessa área, mas assim, a forma como eu conduzi toda a situação. Você também conseguia fazer a parte turística ali, contar um pouco sobre a história? Você fazia essa parte Sim, também? isso porque eu fui para Lisboa para instalar os painéis solares e o gerador eólico no meu Aham. barco. E demorou muito, né? Você sabe porque você leu o livro. E aí demorou muito ali para que isso fosse instalado. E tinha dia que eu ficava meio que sem fazer nada na marina. Os mecânicos que estavam instalando, eu precisava deles para instalar os painéis e tudo mais, não vinham e tal. E aí eu descolei um emprego num barquinho que levava turistas, né? Antes mesmo desse episódio Aham. acontecer. E aí, então, por ter trabalhado ali alguns meses, né? 2 meses, eu acho que eu fiquei nessa função ali de conduzir um barco, uma lancha rápida. Nesse tempo, eu acabei até conhecendo melhor um pouco mais dos pontos turísticos que são possíveis de serem avistados ali no Rio Tejo, né? Então, como a Torre de Belém, o padrão dos descobrimentos, do outro lado, o Cristo Rei, que é uma estátua que imita o nosso Cristo Ah, Redentor, né? Então, mesmo a história da ponte 25 de Abril, que antigamente se chamava Ponte Salazar, por conta uhum. do, do, do governador, Ditador lá, né? do ditador lá de Portugal. Então, acabei conhecendo um pouquinho mais. E, obviamente, a história é encantadora, né? Quando a gente fala das grandes navegações, o que esses homens super corajosos aí fizeram no passado, Então. foi muito legal. Eu fiquei chocado com você num veleiro hoje em 2022. Imagina os caras em Pois 1500, é, né? sem silver tape, né? Sem rádio, Sem rádio, sem sem GPS, ou GPS. muitas vezes sem saber se tinha terra do outro lado, para onde eles estavam Às indo, vezes eles né? achavam que podia cair, né? Você É, podia navegar e cair no. até que o homem percebesse, né, descobrisse, né, ou entendesse que a Terra é redonda. Tem gente que ainda não. Tem gente que ainda não dá nem para argumentar, né? Você, como navegador, você sabe que é redondo. É Então, redonda, é redonda. dessas experiências difíceis que você passou no barco, teve. O que você aprende delas, assim? Porque você passou por várias situações. Teve situação que o motor parou de funcionar, que começa a vir onda, que o barco até chegou a bater. Tem alguma especial na sua cabeça? E o que você aprende dessas situações, de estar sozinho no meio do barco, às vezes também à noite, né? Que você não conseguia ver direito o que tinha na sua frente, assim. Quais são as lições que você Eu tira? acho que assim, a primeira, assim, com relação à natureza, né? Eu percebi que a gente é muito pequeno e muito impotente diante da natureza, da força da natureza. Não adianta a gente querer controlar, né? Tem uma metáfora, além de mar calmo não faz bom marinheiro, que é uma metáfora que a gente usa na vida, tem a metáfora de a gente não poder a gente não consegue controlar os ventos, mas a gente pode ajustar as velas. Uhum. Então eu acho que o que eu aprendi com relação a Frase isso legal. e é uma verdade. Uhum. É uma verdade. É uma outra metáfora que as pessoas usam bastante assim no dia a dia, ou pelo menos quem conhece esse termo, quem conhece um pouquinho de náutica também usa. E a ideia é que a gente, frente a isso, assim, eu comecei a ficar mais paciente, mais tolerante comigo mesmo, Uhum. sabe? Percebendo as minhas limitações como indivíduo e percebendo que, assim, não adianta nada, na verdade, nada a gente consegue controlar. A gente querer... né, as nossas expectativas nada mais são do que uma tentativa frustrante e frustradora de tentar controlar o futuro. A gente nunca vai conseguir. Não adianta você. Hoje, vindo aqui para essa entrevista, a minha expectativa era chegar aqui na entrevista. Mas podia ter acontecido qualquer coisa no Uhum. caminho. Hoje tá chovendo Podia ter bastante. caído na poça ali que você falou que tava chovendo. Exatamente, tava chovendo. Podia estar todo encharcado agora, molhado. Então, assim, vamos, sabe, não é possível alguma coisa acontecer. E o que eu aprendi com isso é que, assim, cara, não adianta. O que está acontecendo vai acontecer ali da forma como
vai acontecer. O que a gente tem é que, frente a isso, ter um olhar generoso para nós mesmos, pensando ali que, cara, eu fiz o que eu podia, sabe? E no barco é isso. Eu faço o que eu posso. Eu ajusto quanto eu posso a vela do barco. Eu navego quanto eu posso. O meu limite é esse ou é aquele em determinado aspecto. E eu acho que essa é uma das grandes lições, assim. E depois tem essa coisa que a gente falou do enfrentamento do medo, né? Da gente superar as nossas limitações, ainda que com respeito ao mundo externo, à natureza em especial, né? Eu acho que isso que você fala de ter um olhar generoso para si mesmo, eu vi você falando, tem outra entrevista sobre isso, que até no momento que você foi demitido, depois no momento que se separou, às vezes você também fica olhando para você mesmo com muita culpa, o que eu fiz errado. Se vitimizando, Se né? vitimizando. E o olhar generoso, até para quando você tá mal, é muito importante, assim. Eu já me vi me cobrar muito por erros que eu fiz, por ter vacilado. A gente vacila, a gente erra, né? Sim, sim, sim. E eu acho que ter esse olhar generoso para você mesmo é muito importante. Tem uma coisa que minha irmã me fala, que às vezes eu tô muito bravo comigo mesmo, eu erro muito, sei lá, eu tô muito bravo comigo. Ela fala assim, pensa que você é um amigo seu. Você não estaria te cobrando do jeito que você se cobra. Se fosse um amigo seu fazendo isso, você não estaria xingando ele do jeito que você está se xingando. Então olha com esse olhar que você olha pro outro. Um bom amigo, um bom amigo, especialmente um bom amigo. Exatamente. É isso, é exatamente isso. E eu acabei ficando mais tolerante com todas as pessoas à minha volta, sabe? É você pensar assim, né? Eu pego esse exemplo já de algum tempo, mas, sabe assim, às vezes a pessoa no trânsito te deu uma fechada e tal. Nossa, eu vejo a galera buzinando, não sei o quê, brigando, xingando. Cara, se fosse a sua mãe, né? Se fosse a sua mãe, você não ia pensar com uma outra cabeça, poxa, de repente ela se distraiu, de repente não sei o quê. Todo mundo fecha alguém no trânsito, Ela né? vai se assustar com a buzina, pode até ter um piripaque lá, ou pode até provocar um acidente por conta disso. Sabe, eu acho que as pessoas, elas, em geral, elas estão um pouco tolerantes com o outro, né? O ser humano com o seu semelhante, exige demais, e é isso, eu acho que foi isso que eu aprendi no mar, seja pelo encontro com as pessoas como o Bob, que foi lá me ajudar, ou então outras situações onde eu tive contato com pessoas, ou mesmo a questão da natureza, de eu não me cobrar mais tanto quanto eu me cobrava, porque eu sou virginiano também, eu também. Perfeccionista. De que dia que você é? 19. Acabei de fazer, 19 de setembro. Parabéns, eu fiz dia 1º de setembro. Ah, quase, pô, parabéns. Tá próximo. Quantos ali. anos? 37. 37, eu tô com 23, né? 23. Você tinha falado 22, né? Então, eu confundi, eu 23. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente, no caso aí da forma como a gente lida com os outros, é como se a gente fosse um bom amigo. E é isso, é o olhar generoso de um amigo que a gente precisa, né? E a gente tem que ser o nosso melhor amigo, o nosso primeiro e melhor amigo. E a gente, se respeitando, a gente consegue respeitar o outro, se entendendo, se conhecendo, sabendo que a gente tá suscetível, né, a falhas. Então, assim, eu acho que foi muito disso que eu aprendi. Você fala no seu livro sobre a sua mãe, que ela sempre te incentivou muito no que você quis a ser piloto. Ela até dividiu um avião, não sei se é o avião que você tem atualmente, mas ela divide com você, ela tirou carta para pilotar. E normalmente as mães, elas têm muito medo, né, do filho se jogar muito, né, ficar num veleiro sozinho, ficar num avião sozinho, e ela sempre te incentiva muito, você conta isso. Ela incentiva tudo que eu quero fazer, mas assim, quando eu falo pra ela, mãe, eu vou cruzar o Atlântico, e eu já cruzei 3 vezes, ela fala assim, de novo, Max. Quando você cruza o Atlântico, você fica sem sinal, né, pra falar com as pessoas. A gente consegue ter, hoje em dia a gente tem o telefone satelital, a gente consegue levar a bordo, e tem uma internet que é muito, muito limitada. Tá. Pelo menos assim, os dados não são ilimitados, mas assim, é muito fraco o sinal, dependendo do plano que você compra, e a gente compra sempre o plano mais barato, que já ainda assim é caro, e a possibilidade só dá para mandar texto de e-mail. Não dá para mandar nada, não dá para mandar uma foto, não dá para acessar redes sociais, nada disso. Então, assim, é bem restrita mesmo a comunicação, especialmente a comunicação que a gente faz com os serviços meteorológicos. Então, para receber os informes, né, os reports de meteorologia, de previsão de tempo ao longo da rota, porque são 21 dias. Então, nesse trajeto... Você vai da onde até onde? As minhas 3 travessias, eu estava participando de um rally
náutico, que é diferente de uma regata, porque são barcos de cruzeiro cruzando o Atlântico. Tá. São mais de 200 barcos que cruzam todos os anos ali o Oceano Atlântico nesse rally. É uma corrida. É uma corrida, não deixa de ser uma corrida, Uhum. mas é uma corrida um pouco mais festiva. Tem, claro, sempre aquelas pessoas mais competitivas, Uhum. tem os barcos que são de competição, mas as 3 travessias que eu fiz, eu estava a bordo de barcos de cruzeiro, então a gente tinha mais o objetivo, era de cumprir aquela distância. E o legal de fazer esse rally é porque tem as festas antes e depois. Ah. Então eu adoro, né? Já conheço a turma toda lá, eu sou festeiro também. Então quando eu tive a possibilidade de fazer as minhas travessias, eu também troquei muito conhecimento e muitas experiências ali com a turma que vive desse sonho. E nessas travessias você estava num barco com outras pessoas. O convívio era muito Sim. intenso ali, né? Sim, A primeira que você conta no livro estava com um casal ainda, né? O Beto e a Sofia. Esse convívio enche o saco uma hora ou é sempre bom? Olha, assim, a experiência foi muito boa. Nós interagimos de uma maneira muito saudável entre nós, sabendo das limitações, das dificuldades individuais dessa grande travessia. No caso, a Sofia ficou enjoada a viagem inteira. Foi, então, assim, mais desgastante para nós que tínhamos, eu e o Beto, que tínhamos que conduzir o barco, especialmente à noite, quando ela estava tentando ficar relaxada ali para não passar mal, né? E a gente foi assim um esforço bastante como que é? Quase desumano que eu coloquei. Porque as noites eram intermináveis, assim, você navegar durante Você navega 8 direto? horas, o barco não para, né? Cruzando o Atlântico, o barco não para. É vela também? Vela, essencialmente na vela, até porque é difícil você ter um veleiro que tenha combustível suficiente para cruzar o Atlântico. E outra, se você tem a vela, por que você vai usar o motor, né? Uhum. É possível você usar quando não tem muito vento, mas como a gente estava participando de um rally náutico, a ideia era que a gente usasse somente as velas. Entendi. E quem usasse motor estaria sendo penalizado. Eles conseguem saber isso? Consegue, primeiro porque a gente tem uma nobreza muito grande, tem que ter uma nobreza muito grande da parte de quem está participando de um rally náutico, entendeu? Ou de uma regata. No caso, a gente poderia comparar isso com o jogador de tênis, né? Que é um esporte onde você tem uma distância muito grande de um e do outro, mas muitas vezes, quando não tem o juiz, né? Jogando entre amigos, quem fala se foi dentro ou se foi fora é a pessoa que está mais próxima ali, que viu, não, foi dentro ou foi fora. Então, por que você vai roubar? E o tênis é um esporte que eu gosto bastante, porque eu acho que tem essa nobreza. Você torce também para que o seu oponente jogue bem. Porque se ele jogar mal, não dá jogo, né? O jogo fica ruim, Fica ruim, né? A bola cai toda hora. Então você quer ter alguém que esteja a seu nível e um pouquinho abaixo, né? Para você poder ganhar. Mas geralmente que seja um bom jogador. E essa eu acho que é uma característica do velejador, é isso. Tem que ser, não é que todo velejador seja assim, mas tem que ser honesto. Por que adianta? Qual é o mérito que você tem de ganhar uma competição trapaceando, né? O Federer ele se aposentou esses dias, tava o Nadal chorando do lado dele, Pois né? então. Uma cena, inclusive, muito legal. Pois é. Nessa travessia que você fez, teve um momento, à noite, que vocês estavam velejando, e você estava o responsável pelo barco, e você viu um barco na sua frente, vindo na sua direção. Como que foi isso? Foi logo, acho que quase no final da travessia, lá para o 18º dia, talvez, ou 17º dia da travessia, na primeira travessia, chegando, né, saindo das Canárias para o Caribe, mais precisamente para a ilha de Santa Lúcia. E um barco, e eu estava já no final do meu turno, faltava talvez 20 minutos. Vocês iam revezando, é isso? Íamos à noite, aliás, durante todo o percurso a gente revezava, então à noite fazíamos entre 3 e 4 horas cada um. Tá. Às vezes o Beto estava mais cansado, eu estendi um pouco mais, ou então às vezes eu estava cansado, ele também ficava um pouquinho mais. A gente ia se regulando ali, né? Nesse aspecto. E faltava 20 minutos, eu estava meio que ali curtindo as estrelas, muitas estrelas cadentes no céu. Você não vê nada em volta? É só o horizonte, depende. Se tem a lua, você consegue ver o brilho da lua, então é muito bonito também. As noites sem lua,
então são mais especiais ainda, porque você tem aquele céu estrelado, então muita estrela cadente. E atrás, no barco, o barco se deslocando na superfície da água, deixa para trás uma esteira de plâncton fluorescente. Então você tem o brilho das estrelas no céu e o brilho do plâncton na água. É muito poético, entendeu? Tem uma poesia o ato de velejar, proporcionada pela natureza. E aí eu tava ali meio que curtindo um pouco, né? Nessa noite eu tava usando o piloto automático, porque a gente teve um grande problema com o piloto automático também durante a viagem, né? Que eu conto no livro com mais detalhes. Mas nessa noite estava funcionando o piloto automático, e aí quando eu olhei para frente eu vi duas luzes vermelhas encarnadas, como a gente diz na náutica, né, duas luzes vermelhas ali que sinalizavam que era um barco na minha frente e numa distância de menos de 200 metros. Nossa. Na hora eu dei um pulo, um salto assustado, porque eu tinha que tomar uma atitude Se imediata bate o barco ali, ferrou, né? Nossa senhora, ia ser um estrago, ia ser, assim, podia acontecer o pior mesmo, né? E tava de noite, então, assim, eu só sei que eu desacoplei o piloto automático e tirei o barco do curso, né? Levando ele para Boreste, né? Ou Estibordo, como diz lá em Portugal, mas levando ele para Boreste, para minha direita, e passei atrás dessa embarcação. O engraçado foi que ainda antes de passar por ele, eu fiz um contato no rádio, no VHF, no canal 16, que é o canal que a gente utiliza em águas né, internacionais, em águas nessa condição que a gente estava navegando, e nada do capitão do outro barco contestar, responder e tudo mais. E isso me levou a crer que ele estava dormindo. E aí foi uma situação que eu não tenho conclusão nenhuma disso, mas depois que o tráfego já estava superado, depois que nós já tínhamos cruzado pela popa dele, né, pela parte de trás do barco, ele veio então, falou a gente se comunicando em inglês, mas ele com um sotaque italiano bem forte, bem carregado, disse que era uma embarcação com acho que 7 ou 9 pessoas, agora não me lembro exatamente, mas que estava ali vindo de Mindelo, no Cabo Verde, e que estavam se dirigindo para Martinica. Então foi uma coisa meio que... E ele que... nem justificou nada, assim. Não justificou, não falou nada, eu também não questionei, falei, graças a Deus não aconteceu nada, mas na hora que eu fiz o movimento brusco, o Beto levantou, veio ver o que estava acontecendo, eu falei, cara, um barco na nossa frente aqui, não sei o quê, e eu tava sentado de costas, e eu sempre fazia, né, na minha vigília, né, você sempre, a cada 10, 15, 20 minutos às vezes, né, em mar aberto assim, a gente faz sempre aquela inspeção no horizonte para ver se tem alguma embarcação, se tem algum navio cargueiro ou então um outro veleiro no caminho ou próximo. E eu não tinha visto, não sei como que eu não tinha visto na minha última inspeção. E aí ele já estava muito em cima quando eu vi. E mesmo o radar, né? A gente tem um radar que acusa se tem um outro tráfego. Nesse caso, estava desligado porque a gente estava com as baterias muito fracas. Então, era ou o piloto automático ou o radar. Não que seja obrigatório ter o radar, o radar ali no barco, entendeu? Max, vamos passar então para as perguntas que o público fez. Eu pus lá no meu Instagram, você compartilhou, inclusive. Também. Muito obrigado. Imagina, vamos fazer. Muita gente chegou no meu site por sua culpa, então muito obrigado. Que bom. Tem algumas perguntas mais rápidas, tem umas que eu fiz também no meio, porque eu queria dúvidas mais rápidas, assim. A primeira é minha, e eu queria saber como que é trabalhar na Globo, no geral, assim. É legal essa glamorização toda, assim, ser um ator da Globo. Fico pensando, você trabalhou na Malhação, né? Não sei quantos anos você tinha. Fiz 15, 16 novelas, alguns filmes também, mas... Você fez Flor do Caribe, eu vi Flor do Caribe, eu lembro. Eu lembro, fazia um personagem legal lá, que era um piloto da Força Aérea. Então, aí já juntou as duas coisas. Foi a minha última novela e eu tive a experiência de poder voar no caça Super Tucano da Força Aérea, lá no 2º do 5º, que é o batalhão que tem lá né, na cidade de Natal, onde se passava a novela. Mas essa é uma pergunta muito curiosa, porque, assim, primeiro que nunca ninguém me fez uma pergunta assim, como é que é trabalhar na Globo? Eu não me lembro de ter respondido a essa pergunta.
Mas eu acho que eu idealizava muito. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade. Uhum. E eu tinha aquela ideia do mundo da televisão, o mundo mágico e tudo mais. E depois, assim, você percebe que todo mundo ali está desenvolvendo o seu ofício, todo mundo tem. Não é só a brincadeira que é, né? Porque Não é uma Disney, né? não é uma Disney, apesar da gente ali estar vivendo, né, o faz de conta, personagens de mentirinha ou não, mas assim, numa história, na dramaturgia e tal, mas ali é tudo muito profissional. E eu comecei muito novo e eu fui impactado logo por isso, né? Eu comecei, a minha primeira novela foi uma novela das 6, depois eu fui para uma novela das 8, antes mesmo de ir para Malhação. Tá. Ou seja, Malhação, que é o começo de muitos atores, se torna ali um ambiente onde está todo mundo começando, aprendendo. Uhum. Então é mais fácil de você, acredito eu que seja mais fácil de você se adaptar, entender, entrar nesse universo. Eu comecei já em 2 novelas onde o pessoal já estava ali. Não, vamos lá, já era. Não é que era mais profissional, ambos eram profissionais, mas o elenco de uma novela já tem mais Rodagem, né? rodagem nesse aspecto. Então, foi bastante curioso para mim. Mas em geral, é muito legal. Eu gosto muito do convívio com os colegas. Eu fico pensando assim, você teve 20 anos, você tá trabalhando numa novela da Globo, assim, você fica meio deslumbrado, assim, você vai numa festa, todo mundo te olha, assim, ainda mais que você é um cara bonitão, pô. Como que era isso? Assim? Era exatamente Era isso. exatamente- Era exatamente isso. Eu acho que, ainda mais naquela época, né? Hoje em dia as pessoas acho que têm mais opções de entretenimento, mas quando eu comecei em 99 para 2000, as pessoas assistiam, né? A audiência era muito grande, então assim, qualquer lugar que eu fosse ou que outros artistas iam, eram reconhecidos e tinham a imagem logo ali reconhecida pelo personagem, né? Uhum. Tem histórias de atrizes que faziam vilãs. E aí fica E aí xingada na eram rua, xingadas na rua. Então, eu sempre fiz o bonzinho, o bom moço com essa cara aqui de bom moço. Sempre fiz o bonzinho, mas foi muito legal, assim, essa legal. fase. E é difícil você não deslumbrar. Eu Uhum. confesso que se eu não tivesse tido a base familiar, a orientação que eu tive em casa, seria assim, eu poderia ter deslumbrado com isso. Uhum. Mas eu sempre tive o pé no chão, apesar de ter me tornado piloto. Mas acho que aprendi muito, assim, também no ofício, como a gente interpreta né, um outro ser humano, a gente vê através da ótica de quem está construindo o personagem, a gente vê características do ser humano que a gente, por obrigação, deveria ser mais... ter mais empatia e compaixão, né? Uhum. Em geral, né? Nós, atores, atrizes. E nesse caso, eu acho que eu tive esse contato com essa visão de mundo e foi o que me fez conduzir a minha carreira da maneira como eu conduzi. Perfeito. Agora a gente vai para a pergunta do João Ferraz. Essa é a pergunta que eu mais gostei de receber nos últimos 9 episódios que eu já fiz aqui. Uhum. Ele perguntou assim, que eu postei lá no Instagram com eu falando e você, né? Falou assim, ele é seu irmão gêmeo escondido? Pô, olha pra câmera, vamos olhar assim, fazer um... Parece, será? Faltou um olho azul, né, pra mim, um pouco. O cabelo mais louro. Faltou um pouco. Por que você não deixa só o bigodinho assim, ó? Vou deixar. Aí quem sabe Mas a gente fica eu parecido. não fico muito bem de bigode. Não. O bigode é uma coisa que você tem que difícil. cultivar, você tem que insistir. Eu, aos 22 anos de idade, quando botava o bigode, eu ficava com uma cara de policial americano. Então, eu pareço o Pablo Escobar. Eu faço assim, eu falo... Eu... Mas sabe qual é o segredo do bigode? Aí é uma dica para os homens e tal. Essa coisa, o pessoal claro, cada um tem o seu gosto, mas o pessoal geralmente deixa o bigode até mais comprido aqui. Eu faço aqui, ó, eu aparo ele aqui do lado, deixo ele mais fininho e tal, aí ele fica mais... É um bigode bem... Orna melhor. Bem aparado, pô. Exatamente. Tem que tudo tem que estar bem no jeito. Então, irmão gêmeo não, mas primo distante pode ser, primo distante, exatamente. Aí a Júlia Lofreda pergunta, se você fosse começar a fazer teatro hoje, qual curso faria? E aí eu adiciono... como você pensaria na sua carreira, trajetória, assim, onde chegar, até para chegar onde você chegou na Globo, que talvez seja o sonho de muitas pessoas, né?
Bom, eu comecei fazendo os cursos de teatro e televisão. As coisas aconteceram muito rápidas para mim. No prazo de um ano eu já estava na televisão, porque eu fiz os cursos com o Inácio Coqueiro, que era um diretor da TV Globo, e Uhum. com o Wolf Maia, e ele mesmo ministrava o curso que ele apresentava, que ele oferecia. Então, a partir daquele momento, ele conheceu o meu trabalho, que era ainda de alguma publicidade que eu tinha feito, né, dos cursos que eu tinha feito só, e coincidentemente tinha um personagem com o meu perfil numa demanda para uma novela, que foi Tá. Esplendor, a minha primeira novela. Isso na Globo? Isso na Globo. E agora, eu acho assim, primeiro, você tem que estudar, o ator tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se exercitando, né? Não adianta você achar que porque você chegou na Globo, porque você está fazendo uma peça que tem uma repercussão muito boa, que você está sendo elogiado, você já está lá e já é. Não existe isso, não existe, né? Eu acho que Uhum. o ofício do ator é o constante trabalho e evolução. E assim, o que eu recomendo, quando as pessoas me perguntam assim, o que você recomendaria e tal, olha, primeiro assim, se questione. Se você tá. Por que você quer fazer essa profissão? Você quer emocionar? Porque é um trabalho que, em geral, não é um trabalho que vai te dar a projeção Uhum. midiática que os atores da Globo têm, hoje em dia outros atores Que as aí pessoas do esperam, que as pessoas streaming. veem, né? Se você quer fazer porque você gosta do ofício, porque você gosta de emocionar o outro, seja uma pessoa numa plateia, ou seja, 200, sei lá, 40 milhões de pessoas, né, na televisão, você tem que entender bem o que você quer. Tá. Você não está fazendo isso só por Pela uma vaidade, fama, pela pela... fama. Eu acho que isso já faz com que as pessoas tenham aí consigam separar um pouquinho melhor a coisa. E você tinha me perguntado junto também? É curso de teatro. Qual que você indicaria? Você Olha, eu conhece? tô, bom, há algum tempo já, 10 anos que eu não faço televisão, que eu não Uhum. faço, que eu não atuo mais, então assim, não saberia dizer qual curso hoje seria bom para fazer, mas acho que se perguntando dessa maneira, mas assim, eu recomendaria fazer, se você quer trabalhar com audiovisual, então você tem que fazer um curso voltado ao audiovisual, Uhum. televisão, um curso de câmera, né, onde você atue para a câmera. Se você quer fazer teatro, então você tem que procurar uma oficina de teatro, né? Ou então uma companhia. Uhum. Esse é um caminho legal. Você se juntar com amigos, ou então se juntar, né? Apresentar o seu currículo, fazer uma apresentação, um teste para entrar numa companhia de teatro seria o caminho. Aproveitando, então, eu quero te fazer uma pergunta pessoal minha. Pessoal não, né? Mas é uma dúvida que eu tenho, que eu já fiz também para outra menina que veio aqui do teatro. O que você acha, por exemplo, sobre influenciadores como Jade Picon e esse tipo de pessoa que não está formada em teatro ser contratada para ser atriz em novelas, sei lá, a novela das 8 da Globo, né? A novela das 10 agora, mas enfim. Como você vê isso, esse movimento de não ser mais uns atores o foco, mas os influenciadores, pessoas que trazem mídia? Olha, eu acho que essa é uma decisão de mercado, uma coisa mercadológica. A impressão que eu tenho é que é uma decisão mercadológica. Não julgo, eu acho que todo mundo tem espaço. Eu, quando comecei na televisão, eu não era influenciador, nem existia, Uhum. né, redes sociais da forma como a gente conhece hoje em dia, e eu tinha pouquíssima experiência quando eu comecei a trabalhar. A diferença, talvez, é que eu vim, né, eu vinha já me preparando para isso, fazendo os cursos, e eu acho que, no fundo, de verdade, eu acho que tem espaço para todo mundo. Entrar numa televisão, você fazer né, uma novela, não acho eu acho que é mais difícil você se manter. Então, Uhum. assim, é importante. E aí você falou da Jade Picon, eu faço a referência à Grazi Massafera, que Uhum. foi minha colega em Flor do Caribe, inclusive, que é uma atriz incrível, se mostrou uma atriz incrível. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, depende do esforço pessoal, da dedicação de cada um. E acho que tudo é válido quando você faz do coração. Falou da Grazi, eu lembro do papel dela em Verdades Secretas, que ela era viciada em drogas, tava perfeita ali. Exatamente, eu acho que ela foi indicada ao Emmy, M? né? Eu Não, acho que não foi, lembro. acho que foi sim. É,
André Heller, ele perguntou, como não se apaixonar pela Rafaela Mandelli? A Rafa. Vocês atuaram juntos? Atuamos, porque foi Malhação, foi então meu terceiro trabalho na Globo. Eu tinha 15 anos. Uhum. A Rafa é um pouquinho, acho que é um pouquinho mais velha do que eu, talvez Não sei. 1 ano, 2 anos, não sei. Mas a gente começou. Ela estava começando, foi o primeiro personagem, e ali a gente vivia um triângulo amoroso entre os irmãos, né? Porque o Léo, meu personagem, gostava da Nanda, e o Gui, personagem do Irã Malfitano, gostava dela também. Então a gente vivia aquele conflito. Foi uma temporada muito legal. O pessoal elogia bastante essa temporada. E foi muito Tinha o Cabeção? Tinha o Cabeção também. Tinha o Dado Dolabella fazia um personagem. Tinha Gisele Frade. Tinha o Sidney Sampaio. Tinha o Sérgio Abreu. E aí dos professores tinha a Dona Vilma, né? Tinha a Dona Vilma lá. Agora eu até me esqueci o nome da minha colega, meu Deus. Mas foi uma temporada que foi bem interessante. E assim, a Rafa realmente, a Rafa é um doce de menina, é uma atriz super competente, tem até se destacado bastante aí nas séries, né, no streaming, no que ela veio fazer. E eu acho que isso é muito do mérito dela como ser humano mesmo, assim, o posicionamento que ela tem, a força que ela tem. E é óbvio, né? É claro que naquela época eu ainda mais à flor da pele, com os meus Hormônios. com os meus hormônios, admirava, gostava das minhas colegas, né? Outro dia me perguntaram assim, como é que é fazer cena com atriz, se a atriz tem bafo, ou né, isso, por exemplo, as atrizes da Globo, nenhuma tem bafo. Você estava bem São acompanhado todas ali, né? chorosinhas e tal. Pô, é um bom lugar pra conhecer gente, né? Não, todo mundo é ser humano. A questão é que é uma brincadeira. Todo mundo Sei, ali é lógico. ser humano, mas eu costumo brincar dessa maneira. A Bolis Fabi pergunta, Max, como era a sua alimentação no barco? Comidas congeladas? Acho que tem uma diferença, talvez, entre o veleiro, que você podia ainda parar no mercado, e talvez a travessia, Na travessia. né? Pois é, quando eu tô aportado numa marina, né, atracado numa marina ou num porto, eu tenho ali a possibilidade de ir ao mercado com a frequência que eu quiser, né? Eu pego minha bicicleta, eu tenho uma bicicleta que era elétrica, Foi afogada, foi né? afogada, eu deixei ela cair do Rio Tejo, mas consegui pescar ela de volta. Mas com a minha bicicleta eu vou ao mercado quando eu me convém, quando eu preciso, né? Agora, na travessia, você tem que comprar todos os alimentos antes. Então, assim, não é a comida congelada. Na verdade, a gente tem pouco espaço para congelar, né? São 21 dias de travessia, 21 dias. Então, não dá para você levar toda a carne congelada ou peixe que você queira congelado. Peixe não, é desnecessário porque a gente pesca durante a travessia. Tá. Então, a gente consegue essa proteína animal fresca vinda dos peixes, né? Geralmente mahi-mahi, que é o dourado, e o atum também, que é Pô. que é bem bom de fazer um sashimizinho ali e tal, fresco, vindo... Pô, sai na hora ali. Na hora, na hora. A questão é que você tem que limpar o peixe, né? Tá. É um trabalho que é difícil de fazer, mas eu gosto de fazer. E depois de limpar, eu tiro logo... O primeiro sashimi ali, eu já tiro e já como. Tem muito gosto de sal por causa da água do mar, né? Na hora ali. Até... primeiro você tem que lavar o peixe ali para tirar a água salgada, para depois você botar o shoyu, se você quiser, ou um limãozinho. Comia bem, então? Come-se bem e eu gosto muito de cozinhar, então isso faz com que as minhas navegações sejam confortáveis nesse aspecto. A questão é, os alimentos frescos, né, verduras, legumes, frutas, tem que ser consumido com prioridade, porque senão eles estragam. E depois obviamente, a gente leva comida instantânea, enlatado, tudo isso aí é importante ter, porque é uma forma de ter ali, você garantir que você vai ter o alimento. Geralmente a gente faz as provisões, né, que a gente chama, né, antes da viagem, obviamente, comprando tudo que vai consumir. E durante a travessia, e mais um pouco. Tem que ter ali um pouquinho mais. Isso com relação à água também. É importante que a gente leve água potável para todos esses dias e mais um pouco. Porque, no caso, a gente tem uma limitação de água nos tanques do barco que não, dependendo da tripulação, dependendo do tamanho do tanque, não dá conta para toda a travessia, todo o tempo de travessia. Nunca sabendo o que pode acontecer, né? Às vezes pode demorar mais. E imagina se você perde o leme, fica à deriva e demora resgate e tudo mais. Então, assim, tem que ter realmente uma conta bem fechada ali. Fechada e com uma margem.
Eu vou agora para as minhas últimas perguntas. Tinha uns outros, mas eu vou deixar para as minhas. Você coloca no seu livro, é o nome de um capítulo, inclusive, que você sabe onde o sol nasce, mas você nunca sabe onde o sol vai se pôr. Não é o nome de um capítulo, É no final do livro. Exatamente. Aonde você acha que o sol irá se pôr para você? Quais são os seus objetivos agora, assim? Onde que vai se pôr nessa sua fase de vida? Assim? Essa frase, Marcelo, ela é assim, né? Todo homem é capaz de determinar onde o sol Isso. nasce. Poucos são aqueles que determinam onde ele irá se pôr. Isso quer dizer que todo mundo, quando acorda de manhã, vai falar, o sol nasce aqui, eu estou aqui nessa cidade, então o sol nasce aqui. Agora, onde ele vai se pôr, só determina aquele que está em movimento, que sai e que busca especialmente o que quer. Então, são poucos esses homens. Eu me considero um homem desse tipo que determina onde o sol vai se pôr. Eu acho que o meu sol vai se pôr sempre mais à frente, mais à frente. Perfeito. Para finalizar, eu quero ler uma frase do seu livro que eu gostei muito. Tá bem. E aí, no final, eu vou te fazer uma pergunta. Mas você coloca assim, no finalzinho. Às vezes, tomamos supostos atalhos que nos distanciam do objetivo final. Assim como necessariamente faz um veleiro navegando contra os ventos fortes. Já outras vezes, conseguimos compreender melhor o ajuste das velas, e assim somos capazes de traçar uma proa mais direta para a felicidade. Não é preciso cruzar um oceano, enfrentar grandes mares ou viver a bordo de um barco, como eu escolhi, para se realizar na vida. Cada um tem um sonho, um desejo e seus desafios para conquistar um novo porto. Basta descobrir o que faz feliz e investir na sua realização. Eu queria saber se você é feliz. Muito obrigado por ler esse trecho do livro. Já é logo no final, nas minhas conclusões finais, e eu tento passar, então, um pouco dessa metáfora do barco, né, do ajuste das velas, onde a gente está buscando a felicidade. Como está escrito, como eu digo no livro ali, eu acho que não tem nenhum ser humano que não queira ser feliz, sabe? Até mesmo, assim, o mais doente dos psicopatas, talvez, ele ache que a felicidade para ele é tal objetivo, né? Vai entender? É o caso que eu menos consigo compreender. Mas ninguém na vida faz nada para se prejudicar mesmo de verdade. A menos que esteja num processo depressivo, de autodestruição, né? Que não esteja numa fase boa, precisando de ajuda externa, inclusive. Eu sou muito feliz, sou muito realizado hoje com a escolha que eu fiz. Obviamente, enfrento os meus desafios, enfrento os meus momentos, apesar de conhecer o que é a solitude, viver a solitude. Tenho momentos de solidão também, onde eu gostaria de estar num lugar diferente, que por algum motivo eu não posso estar, ou com alguém que eu gostaria de estar, que eu não estou. Mas eu acho que o mais importante, especialmente nesse momento que eu termino a temporada de lançamentos, depois de 2 meses lançando o livro por todo o Brasil, fazendo a minha jornada de entrevistas, eu me vejo realizado e feliz e atingindo o meu sucesso. E o sucesso, para mim, é o quanto a gente influencia o outro, é o quanto a gente entrega para o outro, é o quanto a gente compartilha com o outro, né? E menos do que a gente ganha pra gente e tal. E eu tô muito, muito feliz e realizado com o sucesso do livro, com as possibilidades que o livro me abriu e com a repercussão da minha história. Eu escrevi de maneira muito transparente quando eu falo da minha separação, quando eu falo da minha rescisão de contrato. E nas entrevistas eu não tenho pudor nenhum de falar sobre esses aspectos, e eu acho que isso tem sido... isso se reflete no texto e nos comentários e nas observações que as pessoas estão fazendo. Então, se você me pergunta se eu sou feliz, sou muito feliz. Então, ó, falando do meu lado que li o livro, eu não tô num veleiro, eu nunca estive no motorhome, eu nunca andei num avião desse pequenininho assim. Mas eu me identifiquei muito com você, como inspiração mesmo de alguém que teve mudanças na vida e que decidiu fazer algo pra você, pra sua vida pessoal, pra ficar bem, pra ter um sonho realizado. Isso é muito legal. Eu acho que isso muitas pessoas se identificam. Como você disse, você não precisa estar no veleiro pra ir atrás do seu sonho. Então, eu também tô no momento de ir atrás um pouco do meu sonho, de estar fazendo isso aqui, é uma parte grande do meu sonho. Então, eu me identifiquei e eu acho que muita gente tá se identificando.
Muito obrigado pelo livro e pela entrevista que você deu aqui. Foi muito legal mesmo. Imagina, Marcelo, eu que te agradeço, porque assim, primeiro que esse convite para vir aqui, eu sabia que você está no início, então assim, eu estar aqui, eu quero te incentivar para que você continue. Se eu te incentivei através do livro, a minha presença aqui também é um incentivo real, e eu fico muito grato por você ter lido o livro antes da nossa entrevista, Claro. porque isso faz total diferença. Você vê que as coisas que você me pergunta, até os spoilers que você quis que eu desse aqui, não é para revelar o livro em si, mas é porque foi o que te chamou a atenção e é o que você acha que é importante ser compartilhado para o público que está assistindo a essa nossa entrevista, esse podcast. Então, fico muito feliz e obrigado mesmo também por isso. Claro. Então, ó, comprem o livro. Aonde que dá para comprar o livro? Pelo meu site é maxfercondini.com/livro, ou então acessando as minhas redes sociais, tem os caminhos, as informações lá. Quem quiser ver os diversos vídeos que eu coloco, também tem muita coisa que eu compartilho no Instagram, mas o livro está disponível através do meu site, que é maxfercondini.com/livro. E é muito bom mesmo, assim, falando sério. Obrigado, Max. Valeu. Imagina, eu que agradeço.